Bom, boa noite a todos. É um prazer recebê-los. Vamos com o nosso seminário, Como Não Compreender Lacan. O título dado hoje é Do Tribe Freudiana ao Édipo. Essa palavra tribe seria a forma arcaica de escrever tribe. Tribe, que é pulsão na língua alemã. Da pulsão freudiana ao Édipo, se fosse darmos um título português. Então, por curiosidade, nós botamos do tribe, mas seria tribe, T-R-I-B, ao Édipo. Sendo o Édipo, obviamente, um elemento muito importante nas questões pulsionais, porque se trata dos amores infantis e das castrações e da decepação de algumas pulsões. Anatomia da nomeação freudiana do inconsciente, isso nós vimos no seminário passado, é só para criar um vínculo entre um seminário e o outro. Das Unbewusst é o nome do inconsciente em alemão, né? Do verbo wissen é o infinitivo, que é o verbo saber, todo mundo se lembra. O particípio passado é bewusst, e coloca o negativo UN atrás, Unbewusst, que é e bewusst é o particípio passado, que é o consciente, né? Então, na verdade, Lacan define o inconsciente como um saber que se tem, mas não se sabe que se tem. Isso é a definição, uma das definições do inconsciente por Lacan. O inconsciente é estruturado como uma forma de linguagem. Obviamente que isso é muito importante da gente lembrar, porque ao falarmos de pulsão e dos marcadores das pulsões, isso vai nos ajudar. A abordagem linguística do inconsciente. O inconsciente é uma estrutura linguística, né? O inconsciente da psicanálise é um discurso, um cogito. Não, só há cogito no plano do eu consciente, no plano do eu moi. Não, há também no plano do eu G, do inconsciente. A cena onírica e outros fenômenos inconscientes, o sintoma, são formas do cogito inconsciente se expressar, se fazer ser percebido pelo outro e poder ser escutado. O inconsciente, estruturado como uma forma de linguagem, já falei, representa o sujeito essencial em sua cadeia de significantes. Claro, o inconsciente é estruturado como uma cadeia de significantes, e nós falamos de dois elementos dessa cadeia, do autômato e da psique. A fascinação. Nós estamos aqui tentando dar uma introdução, é uma preocupação que Lacan teve em relação ao livro 11, em que ele queria fortalecer alguns conceitos de psicanálise que estavam sendo abandonados. O inconsciente estava sendo abandonado. Eu disse isso num outro seminário, pela ego psychology, pela psicologia do ego americana. Então, no momento em que ele rompe com a Associação Internacional de Psicanálise, ele resolve realmente dar esse seminário, porque o seminário seria outro, e ele deixou o outro, Le Nom du Père, os nomes do pai. Ele deixou o outro seminário e passou para esse com conceitos fundamentais. Mas ele não trabalha com conceito, Lacan não trabalha com conceito, porque Lacan era estruturalista, tal qual Claude Lévi-Strauss e vários seus colegas pensadores da época, os filósofos da Sorbonne, da École Normale Supérieure de Paris, estruturalista. Então, conceituar é muito difícil. É melhor nós falarmos da estrutura de cada ente, de cada objeto. Então, essa fascinação por conceitos não existe em Lacan. Ele utilizou o título conceitos, mas ele não se interessava por conceitos. O estruturalismo de Lacan é fundamental na arte escrita ou no discurso. Ele tem os écrits, os pós-écrits, e tem os seus seminários que eram apenas discursos. Era Jacques Alain Miller quem organizava os seminários dele em forma de textos, né? E aqui vamos continuar trabalhando, andando em cima desse texto do seminário, do livro 11 do seminário de Lacan.
Vejam vocês, o que faz os semblants fundadores da psicanálise no discurso 11 de Lacan? Quais são eles? O inconsciente, nós já citamos, a transferência, nós já falamos sobre a transferência, a repetição, que são os processos de negatividade de formação do inconsciente, nós não falamos sobre isso ainda, que é exatamente a Verdrängung, que é o recalque, a Verleugnung, que é o desmentido, e a Verwerfung, que é a reclusão do nome do pai. Isso vai ser no capítulo A Repetição, que nós não abordamos ainda. E hoje falaremos sobre a questão da pulsão. O surgimento da pulsão na diacronia dos estudos freudianos. Freud, no fim do século XIX, começou a atender as histéricas. Havia uma epidemia de histeria na Europa, né? Especialmente em Viena. A epidemia era muito grande, na medida em que havia a Imperatriz Sissi. A Imperatriz Sissi era uma mulher liberal e as mulheres começaram a vislumbrar, vamos dizer, o direito de se expressarem, de expressar os seus desejos, de falarem de sexualidade. E aí veio uma epidemia de histeria. Conversões histéricas, sintomas físicos, essencialmente as chamadas grandes histerias, aquelas que eram mostradas por Charcot também, no La Pitié-Salpêtrière, onde Freud passou 6 meses. Então, estudando a histeria, ele percebeu que, utilizando o método catártico, utilizando a hipnose inicialmente, mas depois ele deixa essa hipnose e ele entra no sistema da associação livre de ideias, estimulada especialmente por Emile von Ehne, uma paciente dele, uma histérica que era uma milionária do Báltico. Então ele percebe que na histeria, ali do submundo da histeria, estava uma perversão. Estava a perversão. E ele, além de escrever os estudos da histeria, ele escreve os 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, onde ele lança a teoria do pequeno perverso polimorfo, que toda criança em si era perversa, vista do ponto de vista pulsional. Todo bebê tinha uma perversão, toda criança tinha uma perversão. E é aí que ele começa a pensar na questão da pulsão, do Treib, né? E ele, em 1915, ele publica um texto. Ele falava muito pouco, a palavra pulsão, o termo, foi muito pouco empregado nos textos de Freud de antes de 1915. Em 1915, há uma evolução à questão da sedução. Inicialmente, ele imaginava que toda histérica era uma mulher que tinha sido vítima de uma sedução concreta, como um acontecimento, um pai, um parente masculino, enfim, alguém que tivesse praticado um ataque seducional, mas mais tarde ele chega à conclusão que isso não explicaria a histeria, e ele entra na teoria da sedução generalizada, em que a histeria estaria ligada às questões mal resolvidas do complexo de Édipo e da castração. Então a evolução da histeria, da sedução, a evolução da teoria da sedução na histeria conduz ao Semblant, pulsão em Trieb und Triebschicksale. Esse é um livro chamado Pulsões e Suas Vicissitudes, em que ele lança a sua teoria pulsional. Esse livro é um livro importante e Lacan, obviamente, no seminário, no livro 11 do seminário, ele lê integralmente esse texto de Freud para lançar os elementos, os semblantes que nós vamos lançar aqui no que se refere à pulsão.
Freud dizia que a pulsão era um mito, era uma espécie de mito que ele havia criado. Ele costumava dizer mito, mas quando ele dizia mito, ele estava falando do discurso, porque a palavra mito, que vem do grego, quer dizer falar, discurso. Está ligada à questão da linguagem, a palavra em si, miten. Uso dos termos conceituais do alemão comum. Ele usava palavras do alemão comum. Ele era um bom escritor, ele não usava termos complexos, e tanto que ele recebeu o prêmio Goethe de literatura. Ele foi premiado por causa dos casos clínicos que ele escrevia, que eram lidos como os verdadeiros romances. As pessoas poderiam ler como romances, né? A pulsão como objeto de contato tênue com a sexualidade. A pulsão não é só a sexualidade, não é a sexualidade. É muito importante que diga isso. Uma vez perguntaram, acho que abordaram Freud perguntando por que a psicanálise fala tanto de sexualidade. Ele disse, não. A sexualidade que a psicanálise trabalha com ela vamos dizer, é a sexualidade do divino Platão. É uma sexualidade diferente. Não é a sexualidade arcaica, natural. Não é uma coisa natural. É uma coisa construída. Estudo linguístico do termo Trieb. O termo Trieb, em alemão, quer dizer o quê? A gente colocou Trieb, do Trieb ao complexo de Édipo. Mas é a mesma coisa. Trieb é do alemão mais arcaico e Trieb do alemão moderno. Trieb no alemão arcaico era Trab e o verbo, qual é o verbo ligado a esse substantivo? Trieb, que é a pulsão. Treiben quer dizer pôr em movimento alguma coisa. Como o verbo faire da língua francesa, que também pode significar pôr em movimento. Trieb é uma palavra muito corrente na língua alemã, significando movimento, mudança inerente aos seres vivos, fazendo equivalência com a physis dos antigos gregos. A palavra physis, que deu fisiologia. Physis mais logos, nós temos a fisiologia. Então Freud utilizou uma palavra que era do alemão corrente. Ele não buscou uma palavra complicada, absolutamente nunca. Nas línguas, no inglês é drive, pulsão. E tem a mesma origem da palavra Trieb, alemã. Eu andei fazendo um estudo etimológico e tem a mesma origem, drive, de Trieb, em inglês. E nas línguas latinas ou românicas, nas línguas românicas, se utilizou o termo pulsão em português, pulsion em espanhol, pulsione em italiano e, obviamente, o inglês nós já falamos que tem também a mesma origem etimológica da palavra Trieb. Vejam vocês, existe uma polêmica muito grande em relação a essa nomeação da pulsão. Na obra, Freud jamais utilizou a palavra instinct. Se ela aparece em toda a sua obra 6 vezes, mas com outro sentido, porque instinto é uma coisa programada. Dos seres vivos que eles fazem de maneira programática, não está no mundo da linguagem, não tem determinadas marcas discursivas. Então, pulsão não é instinto. Instinct, que Freud nunca usou, se usou foi com outro sentido. Quem foi o tradutor da obra de Freud para a língua inglesa? James Stretch. Ele traduziu Trieb para o inglês como instinct. E as novas traduções para a língua portuguesa estão colocando pulsão.
Não se coloca mais instinto. E onde quem ler a obra de James Stretch, onde tem instinto, pode colocar a palavra tribe ou a palavra pulsão da língua portuguesa. Pulsão não equivale a necessidade vital. Isso é importante, né? É die Not. A palavra Not em alemão é necessidade. Então não é igual a uma necessidade vital. Então nós temos demanda, necessidade e desejo. Demanda, necessidade e desejo. A demanda, todo mundo compreende, a demanda que os sujeitos têm. O desejo é, na verdade, uma evolução da pulsão. Nós podemos dizer que é uma evolução à pulsão, mas que a pulsão não está no campo da necessidade, de jeito nenhum. Necessidade seria a fome, a sede, poderíamos dizer de maneira mais simples, para definir este elemento, este termo. A pulsão, aí que vem a grande diferenciação. Como é que a pulsão realmente ela se torna humana? Ela se torna algo humanizado. Porque nós podemos dizer, eu vou dizer lá na frente, que nós temos dois tipos de pulsão, a pulsão arcaica e a pulsão mais moderna, mais contemporânea. Isso do ponto de vista da estruturação do sujeito. A pulsão é marcada pelo significante. Então a pulsão, se ela tem a marca do significante, e também ela se torna um ente de linguagem, quando ela é marcada pelo significante. E quando, eu posso antecipar, que eu coloquei do tribe ao Édipo, quando ela é marcada pelo Édipo, e pela castração ligada ao complexo de Édipo. Então vejam vocês que a pulsão, tal qual ela existe no sujeito humano, eu não estou falando do pequeno perverso polimorfo, da criança, mas a partir dos 4 anos, a partir dos 6 meses de idade, nós sabemos isso em Melanie Klein, começa o processo edipiano castracional, e aos 3 anos, aos 4 anos, nós teríamos o Édipo e a castração do ponto de vista da metapsicologia freudiana. A pulsão é marcada pelo significante e se torna um ente de linguagem. E também marcado pelo Édipo. A questão filosófica da pulsão. Vamos tentar ver se a gente consegue ler isso. A pulsão arcaica, ou que se chama das Ding. Ding é a coisa arcaica, que tem um parentesco com a palavra inglesa thing, né? Thing, das Ding, a coisa arcaica. Ou la chose, dentro da linguagem lacaniana, que é a coisa. Há uma tradução. Temos la chose e temos la chose, mas não falamos disso ainda. Temos a coisa que faz semblant de ôntico, é uma coisa em si. Então a pulsão arcaica, ela é uma coisa em si, como esse objeto, sem estar nenhum plano, nem no plano consciente, nem no plano inconsciente. A pulsão arcaica. Talvez a pulsão mais arcaica nós teríamos nos primeiros dias de vida do bebê, quando ele vive o período da língua ou o início da posição esquizoparanoide, né? Agora, vejam vocês, essa pulsão arcaica faz semblant do ôntico, da coisa em si. Não está nem no plano consciente, nem no plano inconsciente. A pulsão marcada pelo significante, de preferência o significante do nome do pai, e marcada pelo Édipo, se essa pulsão tem essa marcação, ela passa a ser a chose. A chose é um termo lacaniano em língua francesa
que traduzido para o português seria a coisa. A coisa. O a ligado ao termo coisa. Objeto ontológico, porque aí há um discurso. Há um significante. A pulsão já tem a ver com o significante. O discurso está lá. O discurso das figuras parentais, do grande outro barrado, das figuras parentais, está lá. Ontologos, ou ontológico, né? Ou discurso sobre o objeto, coisa para si. Aí sim, o sujeito portador da pulsão a tem como uma coisa para si, ou para nós, ou para o grupo familiar. Então, aí sim, nós já temos uma pulsão, eu diria, linguageira. Ou a coisa para o parler. Essa palavra parler é de Lacan, é um neologismo lacaniano que quer dizer o sujeito da fala. Vem da união de parler com o verbo être. Parler, que é falar, com o verbo être, que é ser, o parler. Então vejam vocês que nós já saímos da pulsão arcaica, da Sting, e passamos para aquela que tem a marcação do significante do nome do pai, de preferência, e que tem a marcação do Édipo. Porque se nós ficarmos com a pulsão arcaica, sem a marcação do significante, a marcação do Édipo, nós vamos ter a estrutura perversa. Nós vamos ter estrutura, não uma estrutura neurótica, eu diria uma estrutura neurótica, mas nós estaríamos caminhando para a estrutura perversa. Porque o significante, a linguagem e o Édipo são elementos normatizadores da pulsão. São elementos normatizadores da pulsão, porque cria uma norma para a pulsão. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, que a pulsão não é uma coisa natural. A pulsão como estrutura do sujeito, como parte do sujeito. Talvez nos primeiros dias da vida do bebê, nós temos uma pulsão arcaica ou originária. Wo es war, soll ich werden. Os mais antigos já conhecem essa afirmação, essa frase de Freud, né? Onde estava o isso, deve surgir o sujeito. A tradução ao pé da letra seria: onde estava o isso, deve surgir o eu. Mas Lacan prefere traduzir que deve surgir o sujeito. O sujeito é uma estrutura mais ampla que engloba o que ele chama de le moi, le je, le seu moi, l'idéal de moi e le ça, na língua francesa. Então, traduzindo, seria o eu moi, o eu je, o super-eu, o ideal do eu e o isso, né? Que na tradução inglesa da obra de Freud, do alemão para o inglês, eles colocaram como ego, né? Ego, superego e id, né? Mas Lacan não concordou. Lacan não concordou com essa tradução. Por quê? Eles colocaram essa linguagem latina talvez para dar mais respeitabilidade à psicanálise que estava sendo fundada naquele período, né? Porque as ciências sempre trabalharam com nomeações grecolatinas, né? Grecolatinas, talvez por isso. Mas Lacan falou, não é bem assim. Nós vamos utilizar termos como Freud gostava, termos da vida cotidiana. Wo es war, soll ich werden. Onde estava o isso, deve surgir o sujeito. O isso seria a sede das pulsões, a sede da pulsão. O isso. O isso como uma coisa, né? Agora, no momento em que esse isso ele passa
a ter, a funcionar. As outras traduções do is, qual seria? Antes da gente continuar. O id é a mesma coisa que isso. O it em inglês é a mesma coisa. O es em alemão é a mesma coisa que isso. Que fazem o aparelho psíquico com o eu moi, o eu je, ideal do eu e super-eu, né? Eu moi, eu je, ideal do eu e super-eu, ideal do eu em francês e ideal de moi. E super-eu em francês é sur moi, né? É sur moi. Vejam vocês, que aqui nós estamos saindo do isso arcaico, da sede das pulsões, e passando para um sujeito que já é uma estrutura de linguagem. Saindo do isso, o sujeito aparece. Quando isso se estrutura como pulsões, marcadas pelo significante e pelo Édipo, nós vamos ter o sujeito. É isso que diz a frase de Freud. Onde estava o isso, deve surgir o sujeito. Como se chama as representações das pulsões? É interessante dizer isso. As pulsões passam pelo crivo do nó Borromeu, de Lacan, real, simbólico e imaginário. A pulsão arcaica ela é real. Ela não tem um sentido para o sujeito. Ela passa pelo foco imaginário e depois ela se torna um marcador simbólico. Ela se torna algo simbólico, porque aí já está na estrutura do sujeito. Já passou daquela fase do pequeno perverso polimorfo, de Freud. Passou daquela fase. Agora eu pergunto, as pulsões, existe um representante representacional da pulsão, que em alemão é Vorstellungsrepräsentanz. Eu não escrevi isso aqui. E que na linguagem lacaniana seria o significante. As pulsões podem se transformar em significantes. É importante. E os afetos? Existe também o significante afeto. Só que o afeto é o quê? É a pulsão transformada em angústia, em ódio, etc. Enamoração, amor-ódio, afetos bons e afetos ruins. A pulsão pode ser transformada em afetos construtivos e destrutivos. Lacan costumava dizer que, é claro, analisar é você tentar ligar algum significante ao afeto próprio. O significante está lá na cadeia de significantes, na transferência ele vai até o analista, no processo transferencial da psicanálise, ele vai até o analista. Agora os afetos são errantes, eles nem sempre são fáceis de serem localizados, como o ódio, a inveja, o amor pode ser considerado um afeto. Tanto que Lacan criou o termo chamado amor-ódio, amódio, em francês, enamoration. A pulsão e a sideração. O que é sideração? Refere-se ao termo sideral. Sideral é aquilo que não tem fim, que é infinito, né? Então a pulsão, enquanto não marcada pelo significante e pelo Édipo, ela é algo da esfera da sideração. É infinito. E nós vamos nomear de outra forma daqui a pouco. A pulsão não marcada e não normatizada pelo Édipo e castração faz semblant de jouissance. Jouissance quer dizer gozo, do verbo jouir na língua francesa. Jouissance. O gozo do outro, la jouissance de l'autre, em francês, que é o máximo de gozo que o sujeito pode ter. Isso é a pulsão arcaica, é a pulsão do pequeno perverso polimorfo, daquele que ainda tem as características da perversão, gozo do outro. A pulsão marcada pelo Édipo e pelo falo,
Lacan coloca o falo como um significante da lei, do desejo e da lei, o termo falo. Temos o falo com Φ minúsculo e com Φ maiúsculo, a letra grega. É importante nós lembrarmos disso. Falo não quer dizer pênis, é a representação simbólica do pênis, que vale tanto para o masculino como para o feminino, vale tanto para as mulheres como para os homens. É um significante do desejo e da lei. O falo é aquilo que cria limitações simbólicas para a pulsão. Porque a pulsão excessiva, ela é uma sideração, é algo da esfera da loucura. Há um caso de um serial killer, já tem alguns anos, em que ele matou 39 mulheres, um serial killer. E ele, dando uma entrevista, ele disse que ele sentia um grande ódio e uma vontade de matar. Mas você é louco? Ele disse, não. Eu tenho os mesmos sentimentos que as outras pessoas têm, mas não. Parece que ele teve uma família completamente desestruturada e ele permaneceu como um adulto, mas tendo dentro dele a estrutura do perverso polimorfo. Porque os perversos Freud começa a estudar o fetichismo, o sadomasoquismo, tem aquela questão da uma criança espancada, que nós vamos abordar em outros momentos, né? Uma criança que odeia espancada, a criança fantasia isto, uma criança que odeia espancada, pode ser um irmão, uma criança qualquer espancada, ou eu sou espancado. Muitas crianças têm fantasias perversas e andam e caminham para a estrutura perversa por uma fantasia de ser espancado pelo pai. Então vejam vocês, a pulsão marcada pelo Édipo e pelo falo, significante do desejo e da lei, faz semblante de desejo. Aí nós temos o gozo fálico. Pode traduzir, gente. La jouissance phallique, não botou em português. La jouissance phallique é o gozo fálico, que equivale ao desejo, porque aí há uma lei. A lei fálica, a lei do significante fálico e a lei do Édipo castracional já está presente. Então o gozo fálico equivale ao desejo. Equivale ao desejo, que é uma forma civilizada da pulsão. Uma forma civilizada da pulsão. O desejo em conexão com a libido, que já pode ser considerada uma representação simbólica da pulsão. A estrutura neurótica tem a pulsão marcada pelo Édipo. Tem sim a estrutura neurótica. Porém, não bem normatizada. Existem alguns problemas em relação à pulsão. Há problemas no Édipo e a pulsão não é bem, eu diria, elaborada. A neurose é o negativo da perversão, dizia Freud. Todo neurótico tem inveja do perverso, porque o perverso faz aquilo que ele gostaria de fazer, inconscientemente. O neurótico gostaria de fazer. Então, a neurose é o negativo da perversão. Freud. As estruturas perversas. Então, veja, a estrutura neurótica tem uma marcação pelo Édipo, tem uma marcação pelo falo. Então, nós temos uma pulsão já normatizada, embora não completamente normatizada. Aí tem um patos. Aí tem uma patologia, poderíamos dizer. Lembrando dois psicanalistas holandeses, eles dizem que as estruturas clínicas, estrutura neurótica, estrutura
psicótica, estrutura perversa e psicótica. A gente gosta de citar sempre nesta ordem. Contém sinais ou traços de todos os sujeitos humanos que são considerados normais. Então, essas estruturas psicóticas são aí uma exageração de determinados traços de cada sujeito. Então, nós temos realmente todo sujeito, por mais normal que seja, ele tem traços neuróticos, outro pode ter traços perversos e outro pode ter traços psicóticos. Porque nós sabemos que a alucinação, delírio, pode ocorrer numa pessoa neurótica ou numa pessoa dita normal. Então, todos esses traços das três estruturas estão presentes em todos os sujeitos humanos, né? Aliás, é bem interessante, eles falam outra coisa também que sobre a histeria como literatura. Aliás, um exemplo é Madame Bovary de Flaubert, né? Que é um exemplo tipo de histeria. Freud escreveu seus casos também de maneira literária, mas Flaubert escreveu Madame Bovary como sendo um exemplo típico de histeria, né? Eu não sei se ele tinha consciência disso, né? Temos também a neurose obsessiva nos textos religiosos, né? A neurose obsessiva, e na loucura a filosofia. Porque muitas estruturas filosóficas, elas têm um certo fundo psicótico. Embora isso não invalide o filósofo, porque a filosofia dele, embora tenha um fundo psicótico pequeno ou maior, Nietzsche tinha um fundo psicótico muito grande nas suas estruturas, na sua estrutura filosófica, no seu pensar filosófico, né? Tanto que ele mesmo, nos 4 últimos anos de sua vida, ele foi internado numa clínica psiquiátrica, no hospício em algum lugar da Europa. Eu não sei se foi na Alemanha ou na Suíça, mas ele realmente o surto grave dele ocorreu quando ele estava acho que em Basileia, na Suíça, quando ele foi encontrado por um amigo delirando, completamente alucinado, e ao redor dele estavam os manuscritos da obra O Anticristo. Foi o último texto que ele escreveu. Então, isso mostra que os psicóticos, os neuróticos, os perversos não devem ser discriminados nem por nenhuma categoria de psi, nem por psicanalista, nem por psiquiátrica, porque todos têm um pouquinho dos sintomas deles. Todo mundo tem um pouco dos seus sintomas, ou isso é transformado em religião, filosofia, em literatura. Eu achei bastante interessante a tese desses 2 psicanalistas holandeses, são lacanianos. Então, a estrutura neurótica tem a pulsão marcada pelo Édipo, mas não bem normatizada. As estruturas perversas e psicóticas não têm a pulsão normatizada pelo Édipo castracional, porque o perverso ele tem a Verleugnung. Bom, o neurótico é a Verdrängung, que é o recalque. Já o perverso ele tem a Verleugnung, que é o desmentido. E ele admite, por exemplo, que a mãe tem que ter um pênis, embora ele saiba que ela não tenha pênis, né? É a questão do fetichismo, o texto de Freud que estuda o fetichismo. E os psicóticos estão ligados à questão da forclusion de nome de père, a foraclusão do nome do pai, ou foraclusão do nome do... já citei em francês e em português. O nome do pai é foracluído, portanto, tudo aquilo que é recusado no simbólico, um dia pode voltar no real em forma de delírio ou de alucinação ou de loucura, né? A pulsão faz os seguintes semblants. Que semblants faz a pulsão?
Freud também indica isso como sendo a montagem da pulsão, né? A palavra Drang em alemão significa impulso. Drang é o impulso da pulsão. Kelle, também outra palavra alemã, e, inclusive no livro 11 do seminário, Lacan cita esses termos. Kelle é uma palavra que nem parece alemão, mas é alemão. Fonte da pulsão são as bordas do corpo, essencialmente, né? Boca, ânus, a vagina, o pênis, as bordas do corpo. Fonte da pulsão. Sil é o alvo da pulsão. E object é o objeto da pulsão. Eu vou passar aqui na frente para nós vermos o circuito da pulsão. O circuito da pulsão. Vejam vocês. Aqui está em língua inglesa, né? Nós temos aqui no início, onde está board, é a borda ou a fonte da pulsão, onde ela começa. Esse é o circuito da pulsão numa tema de Lacan. Então nós temos a borda, está em inglês board, né? Board, borda. E depois nós caminhamos, é o drang, né? É o drang, nós caminhamos, aqui é a Kelle, né? A borda corresponde a Kelle em alemão, board em inglês, a borda do orifício erógeno do corpo. E aqui nós passamos para o M, que seria o drang, né? M seria o drang, a palavra drang que nós colocamos aqui. Não, M seria o alvo. M, sil, alvo. Board, Kelle é a origem da pulsão. E go seria o impulso, né? Drang, impulso. E o Azinho que está no meio é o objeto, que Lacan já trabalhava com a teoria do objeto pequeno a, que para os novos, eu não sei se ainda não falamos assim sobre isso. Objeto pequeno a como objeto causa do desejo. É um significante importante e é a conceituação dele. Então, rodeia o objeto pequeno a e volta novamente para o corpo. Esse é o matema de Lacan para mostrar esses semblantes da pulsão. Outros semblantes. O falo real, simbólico e imaginário. O falo real é aquele que não tem sentido nenhum. Talvez fosse o próprio pênis, né? Aliás, Freud dizia, é interessante que Freud dizia que as meninas não tinham noção da vagina até a fase puberal. Elas só iriam tomar consciência plena da existência da vagina quando entravam na puberdade. E é normal, e que ficavam no nível do falo como um elemento imaginário, que é o falo com Φ minúsculo, e o falo com Φ maiúsculo, que é o falo simbólico, né? Constante Kraft. Kraft quer dizer energia. Constante é constante mesmo. Seria energia psíquica constante da pulsão. A pulsão, se ela está marcada, ela tem os devidos marcadores, ela tem uma energia psíquica constante. Tem outro termo também, não são dos 4 fundamentais, dos 4 semblantes que estão acima, mas eu estou citando outros que são importantes para compreender a questão da pulsão. Befriedigung, em alemão, no alemão freudiano, quer dizer satisfação. Então a pulsão está ligada ao prazer e ao desprazer. Mas aí ele está colocando aqui a palavra que representa o prazer ou a satisfação. Befriedigung. Reiz, alemão, Reiz,
excitação. Note, nós já citamos. Necessidade, não faz semblant de nenhuma forma, não faz semblant na pulsão. Constante Kraft faz, Befriedigung faz, Reiz faz, Not não, porque se trata da necessidade, né? E a pulsão não é uma necessidade. Necessidade, momentan Stoßkraft. Esse momentan Stoßkraft seria uma quantidade de energia fabulosa num dado momento. Não seria um elemento que faz semblant na estrutura da pulsão. Momentan Stoßkraft, energia psíquica de impacto. É energia psíquica em grande quantidade momentânea. Essa palavra momentânea é de origem latina e que está na língua alemã. Então, vejam vocês, momentan Stoßkraft, energia psíquica de impacto. Não rola. Não fazer o semblant na pulsão. Citação en passant de tipologias pulsionais, que hoje nós não vamos comentar as tipologias pulsionais. E na primeira tópica de Freud, ele fala na pulsão do eu, Ich trieb, né? No alemão, na língua alemã, Ich trieb, e pulsão de autoconservação. Ele cita duas pulsões, mas já quando ele lança o livro Além do Princípio do Prazer, em 1920-21, ele lança uma nova tópica pulsional, que é o Lebenstrieb, a pulsão de vida. Leben quer dizer vida em alemão, Lebenstrieb, a pulsão de vida, e Tode, em alemão, quer dizer morte, e a pulsão de morte. Pulsão de vida e pulsão de morte. Nós sabemos que a pulsão de morte é muito importante na posição esquizoparanoide, na vida do bebê, do nascimento até os 6 meses de idade. Isso é um termo kleiniano, de Melanie Klein, onde existe uma pulsão de morte poderosa e um horror de ser aniquilado, do aniquilamento. Por isso o bebê precisa de uma mãe linguageira, de uma mãe atuante do ponto de vista do discurso, para que esses elementos da pulsão de morte nos primeiros 6 meses de vida sejam neutralizados por uma mãe suficientemente boa, uma mãe linguageira, uma mãe discursiva, para atenuar a pulsão de morte e o medo do aniquilamento que ocorre no bebê. Então vejam vocês, então nós temos essas duas pulsões, e nós já citamos uma aplicação dela na posição esquizoparanoide, que é Todestrieb, e obviamente que temos outras nomeações, por exemplo, uma pulsão perversa, esse termo às vezes é utilizado, uma pulsão masoquista, pulsão sádica, embora as pulsões, Lacan sempre dizia que a pulsão ela é sempre parcial, ela é nunca completa, ela é sempre parcial, porque a pulsão não inclui a reprodução. A reprodução, a maternidade e a paternidade não estão incluídas na pulsão. Então ela é sempre incompleta. E nós temos as chamadas pulsões parciais, que os antigos lembram, sabem disso. A pulsão oral, oral sádica, anal sádica, uretral. Essas pulsões parciais que a mãe, com o seu bebê, lida muito com isso no primeiro ano de vida, do primeiro e segundo ano de vida, especialmente no primeiro ano de vida. Posição depressiva até os 6 meses, dos 6 meses em diante, mais 6 meses, a posição ao contrário, posição depressiva até os 6 meses, esquizoparanoide até os 6 meses, e a pulsão depressiva depois dos 6 meses. Isso dentro da linguagem de Melanie Klein. Agora, Lacan chama os primeiros meses de vida, o período da língua, o adia de primeira, né? E finalmente vem o período em que há uma triangulação edipiana
obviamente tudo começa mais ou menos aos 6 meses de idade. A criança começa a vivenciar a triangulação edipiana, e esses significantes que são inscritos na criança a partir do reservatório de significantes, esses significantes e o Édipo vão ser os marcadores para regular essas pulsões, né? Essas pulsões. Lacan fala: a pulsão não é o impulso. O Trieb, que é a pulsão em alemão, né? Não é o Drang. Não é o impulso. Drang é o impulso. Ainda que só pela razão seguinte: no artigo escrito em 1915, eu já falei sobre isso, né? Quer dizer, um ano depois de Einführung zum Narzissmus, um ano depois da questão do narcisismo, que é um texto de Freud, em 1915 ele escreve um texto chamado Trieb und Triebschicksale, a pulsão e suas vicissitudes, que se intitula Trieb und Triebschicksale. É preciso evitar traduzir por avatar. Lacan não concorda com a tradução de avatar. Se fosse avatar, seria Triebwandlungen. Triebwandlungen. Schicksal quer dizer aventura, vicissitude. Então o texto de Freud está por aí para ser lido, a pulsão e suas vicissitudes. Que eu andei fazendo uma releitura desse texto, e Lacan é bem freudiano quando ele apresenta esse trabalho sobre a pulsão nesse livro 11. Schicksal, aventura e vicissitude. Nesse artigo, então, Freud diz que é importante distinguir 4 termos da pulsão. Nós já falamos, né? Os 4 termos da pulsão. Que é o quê? Drang, Ziel, Quelle, Objekt. Exatamente. Freud diz que é importante distinguir 4 termos na pulsão. Ponhamos o Drang primeiro, o impulso. A Quelle é a fonte, são as bordas erógenas do corpo. O Objekt, o objeto da pulsão, que ele intitula como objeto pequeno a, objeto causa do desejo. O Ziel, o alvo da pulsão. Existem alvos diferentes, a sublimação de uma pulsão, né? É um alvo diferente, em que não houve recalcamento nenhum, né? A sublimação de uma pulsão. Com certeza. Veja que entre filhos e pais há uma pulsão de Eros, uma pulsão de Eros, mas é uma pulsão que é sublimada, né? Ela não é recalcada, é sublimada como pulsão de pai, pulsão de mãe, né? Embora nós possamos admitir que existem em algumas mães algum elemento perverso, muito pequeno, mas se esse elemento perverso da mãe crescer, aí se torna um problema para a estruturação do sujeito da criança. Quelle é a fonte, né? São as bordas eróticas do corpo. O objeto pequeno a, o Ziel, o alvo. Certo que podemos, lendo essa enumeração, achá-la muito natural, mas Lacan deixa bem claro, eu não sei se nesse texto aqui, que a coisa não é natural. É, na verdade, uma estrutura artificial, construída pela linguagem, pelo Édipo e pelo Noble Romeu, real, simbólico e imaginário. Porque uma pulsão natural é uma pulsão arcaica, é uma pulsão eminentemente perversa, não é? Esse serial killer que matou 39 mulheres, provavelmente ele tenha permanecido na pulsão arcaica, em que ele precisava de consumir o corpo das mulheres. Existe, por exemplo, masoquismo, sadomasoquismo, fetichismo, voyeurismo, enfim.
Mas no caso desses que assassinam o seu objeto, parece que ele precisa de consumir o corpo inteiro na sua perversão para se sentir satisfeito. Como houve um caso também nos Estados Unidos, em Newark, um perverso matou e comeu o corpo de 70 rapazes. Meu propósito, diz Lacan, é lhes provar que todo texto é feito para nos mostrar que não é tão natural assim a questão da pulsão. A pulsão é uma construção, é uma montagem, onde entram vários elementos que vão compor a sexualidade dentro da civilização, dentro do processo civilizatório. Ok? Lacan, livro 11. Fico por aqui.